Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história de Yasmine S. A Yasmine só publicou seu primeiro nome e a primeira letra do sobrenome. Não tive acesso às fotos. Em 1978, a Yasmine teve uma morte clínica, ou seja, ela teve uma parada respiratória, cardíaca e cerebral. Ela sofreu um aborto aos 5 meses de gravidez, quando deitou numa cama durante a noite e sangrou até a morte. Ela ficou morta por 6 minutos e teve que receber uma transfusão de 6 litros de sangue. Acordou 2 dias depois. Sua mãe não era religiosa, mas a Yasmine frequentou a escola dominical da Igreja da Inglaterra. Ela tinha visões e sonhos com Jesus e anjos durante toda a sua infância. Ela se achava um pouco diferente, mais sensível que os outros ao seu redor. Yasmine disse que gostaria de explicar a vastidade da pura alegria e sabedoria, mas é impossível. Ela nunca falou sobre isso com ninguém, exceto com uma conselheira que não disse nada, já que ela não poderia na qualidade de conselheira. Ela disse que carrega muitas coisas que gostaria de compartilhar, mas não encontrou ninguém, exceto um amigo na França. Toda essa experiência a acompanha há 35 anos e ela sempre se perguntou se deve compartilhar com alguém. Agora nós teremos o privilégio de conhecer essa magnífica história de experiência de quase morte. Mas antes, por favor, deixe a tua curtida e o teu comentário para me ajudar a manter o canal. O nosso canal já tem mais de 50 histórias. Você já assistiu às outras? Perdi um bebê no hospital e, embora eu estivesse muito triste com o acontecimento, eu senti que tudo estava destinado a acontecer como foi. 2 enfermeiras vieram me levar escada acima para fazer um exame interno. Eu vi as enfermeiras de pé próxima ao meu corpo biológico. Uma estava chorando. Elas estavam estressadas porque perceberam que o corpo estava morto. A mais velha estava controlada e responsável, e a mais nova estava chorando e muito triste. Eu podia sentir as suas personalidades e sabia que elas estavam preocupadas por se meter em sérios problemas. Elas estavam derrubando as coisas e correndo, apertando botões de alarmes e fazendo ressuscitação em meu corpo. Eu claramente deixei o meu corpo e existi fora dele. À medida que subíamos, eu senti que eu começava a cambalear para trás e saí dando voltas e mais voltas pelo espaço. Parei de gritar e comecei a voar por planetas e estrelas. Voei pelos anéis de Saturno vendo rochas enormes e partículas de poeira bem diante dos meus olhos. Fiquei maravilhada com a beleza estonteante e rindo como ninguém na Terra acreditaria na minha experiência. Tudo parecia tão maravilhoso, tão extremamente perfeito. Eu era um astronauta, um fabuloso espírito livre de alegria. Fiquei cheia de alegria e amor indescritíveis por toda a criação, desde a vastidão do espaço até a menor de todas as nanoexpressões. Então, de repente, eu estava acima do meu corpo e estava deitada em uma maca, vestida com uma bata branca de hospital. Olhei para o meu corpo e sabia que não era o meu verdadeiro eu. Era uma coisa que me mantinha presa e agora eu estava livre. Ah, e como eu senti tanta felicidade! A alegria era onipresente. Era o mundo real. Dor, sofrimento, perda e todas as experiências ilusórias que nós gostamos de nos envolver. Tudo estava ficando claro para mim. Ah, as enfermeiras estavam me chamando pelo nome. Uma estava chorando, a outra estava dizendo: "Oh meu Deus, nós a perdemos." Enquanto isso, eu estava em cima delas pensando: que bobas! Elas estavam fazendo todo aquele barulho
E eu me perguntando por que elas não podiam me ver e apenas saber que tudo aquilo era perfeitamente fabuloso. Então, eu vi uma janela. Ela estava aberta com cerca de 6 polegadas de largura e eu pensei, uau, será que consigo passar por lá? Eu estava voando pelo dourado. Dourado puro, sereno e delicioso. Uau! Eu fiquei muito tempo nessa serenidade. Eu não conseguia fazer nada a não ser estar com ela e ela comigo. Ela estava dentro de mim. Era eu. Eu estava dentro e com todos e com tudo. Como se toda a vida fosse uma grande tapeçaria entrelaçada que está sendo desfeita e, como tal, estamos expandindo a nossa visão e compreensão da vida e do universo. Era uma mente única. Ela continha a criação de tudo o que foi criado. Eu senti, eu experimentei tudo o que foi e sempre será. Meus pensamentos estavam incrivelmente rápidos e tudo estava correndo simultaneamente. Não havia passado nem futuro. Tudo simultaneamente é. Senti que a minha consciência estava onipresente, expandindo-se imensamente quando me aproximei de uma grande presença de luz. O tempo parou ou perdeu todo o significado. Sem tempo, apenas o universo. A realidade ficou no sentido da palavra. Realidade, luz real, experiência simultânea, constância. Agora, uma harmonia além da música, a pureza da criação. Eu estava experimentando estar no conhecimento de tudo. Eu estava ciente de tudo e tudo o que é, foi e sempre será. Foi um sentimento de grande admiração, como uma criança inocente, mas eu era antiga e totalmente consciente. Eu era onipresente, portanto, eu estava conectada a toda a criação. Isso inclui todos, por exemplo, Jesus, Maomé, Buda, todos. Eu simplesmente sabia de tudo simultaneamente. Então, eu sabia e eu entendi de tudo e de todos. Todos nós compartilhamos os mesmos átomos. Todos nós temos o conhecimento de todos os seres. Ninguém estava na minha frente, mas todos estavam lá no amor. Eu vi e me tornei uma pura luz dourada da vasta grande sabedoria onisciente de tudo o que existe. Talvez isso seja o Nirvana. Certamente foi uma bem-aventurança. Tudo estava vivo no dourado. No entanto, era tudo o que poderia existir, eternamente perfeito, impermutável. No entanto, uma vez que a luz clara e ainda mais brilhante apareceu, eu sabia que o meu objetivo final, o meu lar real e verdadeiro, a fonte, a essência sagrada, a doçura divina, o néctar, o meu lar divino, não poderia ser menos que o coração supremo de toda a criação. Além de tudo que eu já encontrei descrito em qualquer livro sagrado, eu não tenho palavras. A luz me segurou, me apoiou, me acariciou com a pureza divina. Eu olhei para ela, vendo cada partícula soltando como bilhões de pequenos átomos brilhantes ao meu redor e dentro de mim. Pelo que eu podia ver, era para sempre. Então, ao longe, o brilho da grande presença apareceu, fazendo-me voar desesperadamente na sua direção. O meu verdadeiro lar. A minha visão não era como se tivesse 100 olhos. Se você meditar, entenderá o que eu quero dizer quando eu digo ver, pois em estados de consciência elevada não se vê com os olhos físicos, mas com a consciência simples. É impossível de explicar, mas é simples de experimentar. Eu não ouvia, não através dos ouvidos, mas através da consciência. Estar no estado desperto da consciência significa exatamente isso. A pessoa fica ciente de tudo simultaneamente, sem o esforço dos olhos ou dos ouvidos. Não há como descrever a beleza imaculada dessa experiência,
embora todos os dias nos últimos 35 anos eu desejei encontrar uma maneira. Felicidade é uma mera palavra descritiva, mas ela não expressa o que eu gostaria de expressar. A palavra felicidade está perto, de certa forma. Eu vi e experimentei cada detalhe da minha vida atual até aquele momento, como assistir um filme, mas estrelando simultaneamente como a personagem principal. Meu passado passou diante de mim fora do meu controle e isso me deixou muito triste, pois eu não havia vivido a minha vida em um estado de alegria serena e me sentia envergonhada. Eu sabia como tudo acontecia por meio do desejo e do vício em comportamentos, por meio de anseios e pensamentos de medo, por meio do apego materialista. Eu vi como seres humanos ansiavam encontrar um caminho, mas desistiam devido serem constantemente magnetizados para suas conexões com o medo. As pessoas não confiam em suas verdades sinceras, dando sua energia para forças negativas, querendo se encaixar. Eu sabia tudo sobre o mundo: animais, insetos, vida marinha, plantas, árvores, água, ar, fogo, vento, céu, música. Todas essas coisas têm vida. Grande Mãe Terra ama a todos. Senti um amor profundo, uma compaixão profunda e uma unidade incrível. Ainda sinto tudo isso, mas vivendo nesse mundo é como se eu tivesse que fingir ser alguém que eu não sou por medo de recriminações e desconfianças. Eu finjo ser um tipo de pessoa despreocupada que nem consegue soletrar a palavra profundidade. Fiquei envergonhada por não ter percebido o quão importante é ser incrivelmente feliz nessa vida, não importa as circunstâncias. A dor, o medo, não importa o que. Todos os nossos conflitos materiais de corpo e mente são muito sem importância no estado de liberdade final e consciência bem-aventurada para a qual todos nós retornaremos. Senti que eu havia sido infiel à grande presença, àquela mãe divinamente amorosa a quem eu havia decepcionado. Eu era minha própria juíza, no entanto, eu era esse amor simultaneamente. Eu vi como toda a humanidade caminhava de olhos para baixo na terra. A humanidade não se abria para a beleza da grande presença amorosa, da paz dourada. Essa paz é aquela que realmente vivemos, mas nós não vemos. Eu vi como a tristeza derrota aqueles que não conseguem perdoar a si mesmos e aos outros. No dia em que a mente desperta, eles também ficarão envergonhados e afundarão lentamente em uma experiência inferior. Eu vi como, ao sermos elevados, todos poderíamos ascender à verdadeira alegria junto com uma família amorosa de seres além da vida humana. Eu vi como há um nível de medo tão arraigado em alguns, é difícil olhar e ainda assim eles também podem encontrar o caminho da paz. Eu vi como as coisas vão mudar, mas só depois de muito sofrimento. No entanto, eu também vi que é possível acabar com o sofrimento. Eu vi que tinha um propósito em todos os seres, e todos os seres têm um propósito. Eu vi que não estamos separados, nós somos um inteiro. Vi que devemos ter toda a coragem possível para alcançar a unidade fabulosa. É altamente possível. Eu senti e experimentei toda a criação como uma experiência de onisciência. Não havia tempo envolvido em nenhum nível. Eu vi que é tão simples que não pode ser explicado. É melhor deixar a mente quieta e então pode acontecer em si mesma. Eu estava em um sentimento de grande alegria. À distância, aquela grande luz que apareceu, a mais suprema santidade, estava emanando um brilho extraordinário. Esta grande presença é o coração de tudo, o dourado com todo o conhecimento e sabedoria. Como tal, posso apenas dizer que eu testemunhei o final de tudo o que é e sempre será, mas eu não posso dar um nome ao que não pode ser descrito. Somos apenas crianças tolas. Eu estendi o braço para tentar voar
e vi que havia um arco-íris de cores. Eu era um ser arco-íris. Eu era feita de luz e cor. Eu fiquei radiante. Achei que eu poderia voar com a grande presença diante de mim. Esse era o desejo do meu coração. Eu queria estar em harmonia com a grande presença que as pessoas chamam de Deus. Como se toda a vida fosse uma grande tapeçaria entrelaçada que está sendo desfeita e, como tal, estamos expandindo a nossa visão e compreensão da vida, do universo e de tudo mais. Comecei a voar e me aproximei daquela bela visão. Comecei a sentir a grande presença permear o meu âmago. É como se a minha totalidade estivesse explodindo em amor. Então, uma grande voz poderosa, que parecia ecoar em todas as direções e vibrar até a minha alma, declara: não é a sua hora. Nesse momento eu senti tanta tristeza em minha mente que eu comecei a dizer: não, 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 por favor, não, não me faça voltar. Eu não quero voltar para a Terra nunca mais. Eu vi como o mundo das pessoas queria acordar, mas havia alguns em lugares altos que faziam tudo para impedir. Também vi que alguns seres na Terra tinham uma consciência tão elevada que criavam uma reação em cadeia e iniciaram um evento do despertar. Esse evento está em andamento há muitos íons e o resultado é natural do que tem acontecido e do motivo de estarmos aqui. Eu vi que tudo é perfeito, embora realmente não pareça ser. Mas é porque isso fará a futura Assembleia da Humanidade cantar uma única canção, que é o seu verdadeiro direito de primogenitura e herança da primeira mãe e primeiro pai que estão no paraíso. Agora eu estou sentindo que eles começaram a dominar a minha escrita. Então, você vê que é difícil para mim atear ao meu formato. Agora eu estou lutando para continuar a escrever esse relato. Eu vi muitas pessoas cheias de alegria. Por fim, nós, como um verso, acendemos os nossos corpos de luz. Eu vi seres como hologramas de luz e cor, pois alcançamos o nosso corpo arco-íris, que é ligeiramente diferente do corpo de luz clara. Enfim, esse é o futuro pessoal dos seres. Mas quanto ao planeta, há um trabalho e nós temos que fazê-lo. É como se Yin e Yang tivessem uma grande discussão e então, quando eles alcançassem um estado insuportável, se dissolveriam um no outro e um universo completamente novo nasceria em um futuro distante. Uma vez que uma pessoa adquire a percepção da consciência da mente, a pessoa fica muito mais feliz e descobre que o termo morte é uma brincadeira de mau gosto. É como uma espécie de ameaça constante para nos manter em ordem. Nós, humanos, somos como crianças levando socos no quintal. Os seres humanos são tão imaturos nessa fase que precisam continuar lutando. Mas, como sabemos, há muitos aqui e agora que entendem e vivem de uma maneira melhor e dão um exemplo mais elevado. Veremos que aqueles que abriram seus corações e mentes para uma compreensão abandonaram as formas de pensamento medrosas e vivem suas vidas mais leves e felizes. Eu vi muitos terremotos, oceanos subindo, ventos de 900 metros por hora, mas nós não tínhamos medo. Tudo era conhecido e destinado a acontecer. Eu parecia saber tudo. Acordei na cama do hospital 2 dias depois, com muito choro e dor no coração por estar aqui na Terra novamente. Eu nunca me senti em casa na Terra. Aqui as pessoas esquecem muito facilmente quando estão em seus corpos físicos devido ao tremendo efeito que a gravidade tem sobre a nossa mente. Recuperar a nossa memória vem com o aprimoramento do nosso ser, da nossa vida interior. Vem de expandir a nossa consciência por meio da meditação. Eu senti, eu vi, eu sabia que todos nós tínhamos um propósito semelhante que era descobrir a nossa própria grandeza,
que, quando encontrada, nos permite viver a nossa vida de felicidade completa. Mas essa felicidade não é facilmente encontrada, pois ela está escondida atrás das coisas das quais nós temos medo. Agora eu entro em sintonia com certos seres de sabedoria. Eu posso entender as pessoas em um nível mais profundo. Eu tenho visões. Às vezes, as pessoas acabam de morrer e vêm até mim com medo do próximo passo. Eu faço leituras. Às vezes, eu faço massagens curativas. Eu tinha estigmas em ambas as mãos. Tive várias experiências com extraterrestres de muita bondade. É difícil descrever tudo isso. Eu sabia que tinha vivido muitas vidas, pois todos nós somos todas as coisas que sempre existiram e sempre existirão. Não sou muito interessada em olhar para estas vidas, pois eu estou mais focada em chegar ao meu destino final. Busquei muitos caminhos espirituais diferentes. Eu estava desesperada para encontrar algo semelhante ao que vi. O budismo tibetano chegou perto. Recebo muitas mensagens além desse reino e costumava anotar tudo, mas hoje em dia eu não faço mais isso, embora seja difícil, pois carrego muitas informações não expressadas que eu sinto e precisam ser liberadas. Isso é constante. As mensagens vêm de cima, por assim dizer. Algumas delas parecem imperativas, mas onde alguém expressaria tais sentenças? Não sei. Em 1999, conheci um homem que me bateu a quase ponto de morte. Naquele estágio de grande medo, Buda apareceu e me disse para sair daquele relacionamento. Passei alguns anos conversando sobre as minhas experiências infernais como uma conselheira. Há 2 anos atrás, a encontrei em um supermercado e ela me perguntou: como você conseguiu superar aquelas intensas experiências de medo? Eu respondi: pela força do bem. Eu não queria estar aqui. Eu sentia que todo mundo estava apenas vivendo uma mentira e eu fiquei frustrada por não fazer nada a respeito. Me sentia sozinha. Tentava dizer às pessoas para entrarem na luz da alegria, mas elas não me levavam a sério, então eu desisti. Honestamente, eu estou levando uma vida inteira para descobrir como viver aqui. Hoje em dia, sendo mais velha e um pouco mais sábia, apenas rio de mim mesma e não me preocupo tanto. Eu era bastante suicida até 40 anos, mas eu sempre soube que o trabalho tinha que ser feito enquanto eu estava no corpo. Senti a presença de um ser de grande poder em sua voz. Era tão pura e clara quanto é impossível explicar. No entanto, eu tenho certeza de que ele tinha e tem poder angelical, pois desde então testemunhei um encontro real com ele em plena luz do dia, uma vez fora de casa. Eu o ouvi me chamar à noite e me guiar na vida. Aconteceram grandes mudanças em minha vida. Já estive no céu e no inferno e agora eu estou apenas aqui. Foi uma jornada longa e difícil, mas aproveitei e encontrei algumas pérolas de sabedoria. Agora eu estou começando a relaxar em meu eu real à medida que amadureço. Mas eu sou uma aprendiz lenta e estúpida, então eu espero conseguir algo bom antes de partir. Desejo me permitir ao luxo de me tornar um ser humano autêntico. Sempre tive problemas com relacionamentos. Mesmo assim, as pessoas parecem adorar me ter por perto, mas eu temo que elas possam ficar infelizes comigo se eu for muito honesta. Vejo as coisas de forma diferente das outras pessoas, mas não posso falar a minha verdade porque as pessoas têm opiniões muito fortes sobre tudo e eu realmente não posso me incomodar em entrar em nenhum tipo de briga sobre a última realidade. Uma tarde de verão, eu vi o sol se transformar em um rodemoinho de luz em arco-íris. O mundo virou diante dos meus olhos. Eram as 15 horas e era um dia ensolarado. Eu resolvi subir a ladeira atrás da minha casa. Sentei-me na grama verde e ouvi os pássaros. Muitos pássaros estavam ao meu redor, incluindo um papagaio verde brilhante que havia se mudado para o meu jardim. Os pássaros pareciam me seguir por toda parte, até pousaram na minha cabeça. Enquanto eu estava sentada olhando para a floresta, o sol parecia derreter em uma enorme bola de arco-íris
girando e girando em minha mente. Eu compreendi que eles estavam me mostrando a verdade desta realidade. Este mundo é uma ilusão. Naquela tarde, em plena luz do dia, eu vi exatamente o que havia em minha EQM. Somos arco-íris. Somos livres. Em uma outra experiência, fui a uma aula de meditação dada por um lama tibetano. Fui a última a chegar, então sentei-me na parte de trás do templo. Samatha é uma meditação calma e permanente, e significa exatamente isso. A gente se senta com os olhos abertos, mais relaxados, e olha para o espaço aproximadamente 10 centímetros à frente do nariz. Respira pelo nariz, a língua fica apoiada atrás dos dentes superiores e os lábios ficam ligeiramente abertos. Sentados com a coluna reta. Praticamente fiz isso por 10 minutos. Em seguida, damos uma pausa. Durante a meditação, vi todo o lugar, incluindo todas as pessoas, tornarem-se completamente transparentes. Tornaram-se corpos de arco-íris. Tudo e todos, incluindo eu. Nós estávamos na nossa verdadeira forma, que é quem realmente somos. Eu sabia disso em meu coração. Eu sabia que eu estava olhando para fora do meu eu real, não do meu corpo apegado e terreno, como eu vi o meu corpo em minha EQM. Uma outra experiência. Uma vez eu estava presa em um lugar assustador. Esta é a história mais longa e assustadora. No entanto, um dia eu estava pensando que aquele seria um bom dia para fugir, quando notei um arco-íris se movendo para frente e para trás na parede da minha cozinha. Eu olhei, mas não tinha nenhum vento soprando na sala para perturbar o cristal de arco-íris pendurado na janela da cozinha. Então, eu senti uma presença incrível de paz e amor. Fiquei muito calma. O arco-íris cresceu na parede. Era tão lindo ver cores tão brilhantes de luz. Então, a imagem de Buda dourado apareceu dentro daquele arco-íris, cercado por outros 9. Ele falou comigo dizendo: "Você deve sair daqui agora." Ajoelhei-me no chão, porque eu não poderia ficar na presença de alguém assim. Tola como sou, estava duvidando de tudo e disse: "Sair daqui agora?" E Buda disse novamente: "Sim. Você deve sair daqui agora." A imagem dele sumiu. Peguei o cristal e coloquei na bolsa. Arrumei o meu carro e fui embora, mas eu resolvi checar mais uma vez dentro de casa. Desci do carro e corri pela trilha. Parei, pois ali na trilha havia um galho de bambu. Eu sabia que isso significava que eu não deveria voltar, mas passei por cima dele e corri para dentro de casa. Um carro chegou com um homem muito mau dentro dele. Aquele homem me torturou por muitas horas, até pensar que eu havia morrido. Eu fingi a morte para sobreviver. Eu gostaria de compartilhar essa história, mas é muito terrível. Foi uma jornada para o inferno e sem esperança. No entanto, eu fui resgatada por muitos seres espirituais que são os nossos protetores, que superam esta vida cíclica e mundana. Desde a minha EQM, eu tenho testemunhado muitos fenômenos além deste mundo cotidiano. Passei toda a minha vida sozinha com as minhas experiências e agora eu me preocupo em compartilhar o que eu vejo. Aquele homem mau passou 2 anos tentando me fazer contar tudo o que eu vejo para ele. Ele era muito estranho. Era como um ser humano sem alma. Eu sempre consegui escapar. Eu estou sozinha no mundo, mas não em espírito. Somos todos amados eternamente. Outra experiência. Uma presença de uma alma pura apareceu para mim. Começou como uma pequena esfera de luz dourada e foi crescendo em uma névoa dourada do tamanho de um homem. Dentro dessa luz estava um ser de profunda bondade amorosa. Ela se chamava Emanuel. Ela estendeu a mão e entrou no meu corpo e tirou meu coração. Substituiu pelo seu. Fiquei petrificada e senti um grande medo e pavor. Eu me rendi à sua presença.
seu batimento cardíaco com consciência dentro do meu corpo. Achei que eu fosse morrer de tão poderoso, preenchendo todo o espaço de tempo. Eu era apenas um grão de poeira. No entanto, eu vi este mundo como nunca antes. Como disse, vi toda a vida terrena vivendo na cegueira, olhando para a terra e não olhando para cima. Eu não estava elevando o espírito deles aos céus, mas eu estava caminhando em desolação e com medo da morte. Este momento potente, não consigo explicar a tristeza que tomou conta da minha alma. Fui despertada para a verdade deste mundo. Esse mundo é uma realidade falsa. Eu vi que a força astuta enganou os seres humanos. A mensagem mais importante da minha EQM é que comecemos a viver uma vida de harmonia com a alegria. Sinto que fui tocada pela santidade ou sacralidade de espírito, e isso me percorre em certos momentos, principalmente quando uma pessoa próxima de mim precisa de ajuda. Ele me preenche e flui através de mim para eles, embora eles não percebam. As pessoas gostam de me ter por perto, mas ao mesmo tempo eu me sinto bastante esgotada se eu ficar perto de uma pessoa fechada. E na minha experiência, a maioria das pessoas é fechada. Eu gostaria que todos pudessem ver o que eu vejo para serem elevados. Somos amados além da nossa imaginação. Então, enquanto eu escrevo isso, sinto a presença de uma grande bondade amorosa. É como se eu não tivesse a intenção de compartilhar a minha história há muito tempo. Eu vi pessoas lindas de pura alegria em um outro reino, próximo ao nosso. É como se elas esperassem a nossa chegada enquanto abrimos os nossos olhos para esse novo mundo. Espero que a minha experiência seja de alguma ajuda. Eu gostaria de poder reescrevê-la para não deixar nada de fora, mas receio que isso levaria muito, muito tempo, pois há muito o que explicar aqui. Desde a EQM, eu tenho vivido como se tivesse uma vida dupla, pois ninguém acreditaria em mim se eu lhes contasse tudo o que eu vi. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostaria de ajudar o canal, mas não sabe o que comentar, escreva Somos Arco-Íris. Assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira ao 12:15. Se cuida!